Olá, que ótimo ter a companhia de todo mundo para mais um resumo visual educativo. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa análise estruturada de um dos verdadeiros gigantes do setor de galpões logísticos no nosso mercado, o GGRC11, olhando para os dados de abril de 2026. Vamos entender juntos como está a saúde financeira, os planos de expansão e, claro, os riscos escondidos nesse portfólio enorme. Importante: todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que é dito deve ser considerado recomendação de investimento. Sempre faça sua própria análise. A nossa pauta hoje vai direto ao ponto, dividida em 5 etapas rápidas. 1. A introdução ao gigante GGRC11. 2. A concentração de receita imobiliária. 3. Os riscos nos vencimentos contratuais. 4. O impacto de novas emissões. E 5. A nossa conclusão com um plano prático. Ponto 1. Introdução: o gigante GGRC11. Olha, para entender o peso e a relevância do GGRC11, a gente precisa olhar para os números absolutos do fundo, que são literalmente gigantes. A gente está falando de um patrimônio líquido que fechou abril de 2026 na casa dos 2,37 bilhões de reais. Isso tudo está espalhado em 36 ativos logísticos no país inteiro, somando mais de 786 mil metros quadrados de área bruta locável. Mas sabe o que mais impressiona de verdade nessa história toda? A taxa de vacância física, só 0,19%. Ou seja, é praticamente impossível achar um galpão vazio ali dentro. Quase 100% de todo esse império de tijolos está ativamente ocupado e gerando receita. E claro, toda essa ocupação super eficiente se traduz naquilo que mais importa no fim do mês, o rendimento. O fundo tem entregue um dividend yield anualizado robusto de 11,68%, isso levando em conta o fechamento da cota ali nos R$ 10,27. É um patamar bem interessante que bate com folga média de outros fundos logísticos do mesmo porte e ainda supera o Tesouro IPCA há mais de 5 anos. Isso mostra, na prática, uma máquina de geração de caixa funcionando super bem. Ponto 2. Concentração de receita imobiliária. Bom, os números gerais brilham os olhos, mas a gente precisa abrir o capô e entender de onde vem todo esse dinheiro. E é justamente aqui que a gente acende o primeiro sinal amarelo, a concentração de receita. A gente comentou que o fundo tem 36 imóveis, certo? Só que quase metade de todo o faturamento depende de apenas 5 grandes empresas. A Renault é a líder absoluta, trazendo 12,54% da receita, logo colada vem Americanas com 11,34% e a Ambev com 11,18%. O top 5 fecha com AAA e Etra. O que isso quer dizer na prática? Que embora o fundo tenha muita pulverização física de imóveis, a grana está extremamente concentrada. Qualquer tropeço de um desses gigantes vai bater de frente no balanço financeiro do fundo. Ponto 3. Riscos nos vencimentos contratuais. E já que a dependência financeira em cima desses locatários é tão alta, a próxima pergunta lógica é: até quando eles estão garantidos lá dentro pagando aluguel? É como se fosse uma contagem regressiva. O contrato mais pesado de todos, que é o da Renault, vence já em dezembro de 2026. E para a dinâmica do mercado imobiliário, isso é curtíssimo prazo. É quase amanhã. No ano seguinte, em 2027, encerra o da Etra. E em 2028 é a vez da Americanas. Inclusive, vale um parêntese aqui. O centro logístico da Americanas em Minas Gerais continua sendo um motor essencial de caixa profundo, mesmo depois de toda a crise corporativa recente da empresa. Então, o grande teste de fogo da gestão nos próximos meses vai ser justamente negociar essas renovações segurando a rentabilidade. Mas calma, nem tudo é risco imediato. Para a gente ter uma análise realmente equilibrada, precisamos olhar para os mecanismos de proteção que o fundo possui. O AUT, que é aquela métrica do prazo médio de todos os contratos, ainda está em 4,06 anos. Dá um certo fôlego. Além disso, e aqui vem o grande trunfo, mais de 86% dos contratos do GGRC11 são do tipo atípico. Esse formato de contrato é como um escudo, porque normalmente embute multas rescisórias muito salgadas, muitas vezes cobrando do inquilino todo o valor que falta até o fim do contrato. Isso desincentiva totalmente a saída antecipada das empresas e garante uma previsibilidade excelente para o nosso lado. Ponto 4. Impacto de novas emissões. Outro ponto fundamental é que o GGRC11 está com um pé no acelerador, vivendo um ritmo de expansão muito intenso.
Eles compraram um condomínio Braspark, em Santa Catarina, que custou quase 192 milhões de reais, mas trouxe um ativo de altíssima qualidade com um cap rate excelente de 10,2% ao ano. Tem também o projeto do CD3 na Bahia pegando carona no crescimento do polo da BID. Porém, a dinâmica de mercado é a seguinte: para pagar essas compras agressivas, o fundo precisa captar dinheiro fazendo grandes emissões de novas cotas. E quando se aumenta demais a base de cotas, é muito comum a gente ver aquela pressão temporária jogando o preço para baixo lá na bolsa. Ou seja, a gestão está melhorando a qualidade do patrimônio para o longo prazo, mas é um cenário que exige paciência e estômago no curto prazo. Ponto 5. Conclusão e plano prático. Então, como a gente pega toda essa enxurrada de dados, aprofunda e transforma num plano prático para quem está investindo ou analisando o fundo? A gente resumiu em 3 passos vitais de acompanhamento. Primeiro, a gente tem que acompanhar de perto a execução dessas novas compras, para ver se elas realmente vão entregar aquele retorno projetado. Segundo, é preciso monitorar o impacto contínuo que essas emissões causam na liquidez do ativo e no preço de mercado. E o terceiro passo, que é de longe o mais crítico agora, vigiar com uma lupa os bastidores das renovações desses contratos gigantes, colocando foco total nos movimentos da Renault em 2026. No fim das contas, não dá para negar que a gestão está montando um quebra-cabeça de altíssimo nível, combinando imóveis premium, rendimentos gordos e uma vacância que é praticamente zero. Mas fica aqui a nossa grande provocação para fechar o raciocínio. Será que esse ritmo acelerado de crescimento do fundo vai realmente compensar os riscos de depender tanto de meia dúzia de grandes inquilinos, além da pressão causada por essas constantes emissões? Essa é a resposta que o mercado vai descobrir nos próximos lances do jogo, especialmente chegando ali em 2026. Foi excelente destrinchar esses dados e essas dinâmicas hoje. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima análise.